oportunidade de estar juntamente com os irmãos mais uma vez, nesta igreja tão renomada, renovada, tão especial no reino, nessa cidade, e nós ficamos felizes e honrados. Louvamos a Deus pela geração eleita, que completa aí mais um ano, mais um congresso. Eu imagino que não coube aqui, né, pastor? Glória a Deus por isso, né? Aumenta as cadeiras, deixa lá mesmo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida desses jovens, a vida do pastor Alexandre, nobre amigo, da pastora Jássio, um casal que nos inspira, uma família sacerdotal que nós amamos de todo o nosso coração. Deus abençoe nossos companheiros aí, em nome de Jesus, todos os irmãos, amigos, pastor André, Xará, glória a Deus, Deus abençoe. Nós louvamos a Deus e ficamos felizes. Louvo a Deus pela vida da minha casa que está comigo, minha esposa, missionária Renata, meus filhos, Sara e Samuel. É um privilégio poder estar aqui nesta noite, amém? Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 3, versículo 16, o tema desta noite. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. João capítulo 3, versículo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Curve a sua cabeça mais uma vez. Pai celestial e soberano Deus, a tua palavra, Senhor, foi lida mais uma vez nesta noite. Ela por si só é viva, poderosa e eficaz, e mais penetrante que espada qualquer de dois gumes. Mas eu quero te pedir, Senhor, nos revela a tua vontade, meu Deus querido, que estejamos prontos, Senhor, como terra fértil para receber a boa semente, meu Deus, para conhecer a tua vontade e desejá-la, porque ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Fica conosco, Jesus, e o teu nome seja glorificado mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Podeis assentar em nome de Jesus. João 3,16 é um dos textos famosos da Bíblia. João 3,16, por mais que não seja o versículo que divide a Bíblia ao meio, porque ele está inserido no livro dos Salmos, que eu esqueci agora o número exato, mas João 3,16 é o texto central da Bíblia, é o texto central da palavra de Deus. Aos não muito íntimos da palavra do Senhor, aqueles que de repente conhecem uma coisa ou outra, de ouvir falar, de ver uma loja, de deixar na casa, aberto na estante, no rack e etc. É conhecido o Salmo de número 23 e o Salmo 91. São os dois textos mais conhecidos do mundo. Mas entre os cristãos, o nosso salmo predileto é João 3,16. É quase uma poesia. É doce ao nosso paladar. É música aos nossos ouvidos. E quem disse isso não foi o grande salmista Davi, ou o grande apóstolo Paulo. Quem disse isso não foi o grande Salomão, sábio como ninguém. Quem disse isto foi o poderoso leão da tribo de Judá. O texto que está inserido em João é parte de um diálogo, é parte de uma conversa
não saiu a esmo, não saiu em vão, não saiu à toa. A Bíblia diz no versículo 1 que havia um certo fariseu e ele tomou uma decisão de ter com Jesus. Os fariseus naquela época eram um grupo religioso como hoje somos nós os pentecostais, ou os presbiterianos, os batistas, os mormons, os congregacionais, os católicos. Os fariseus eram um grupo religioso que tinha o seu credo, cria numa parte, outra parte não cria. Mais interessante que quando Jesus estava a ensinar nas praças, lá estavam os fariseus a ouvir. Quando Jesus estava jantando na casa de uns e outros, estavam lá alguns fariseus no meio. Quando Jesus estava operando milagres, lá estavam os fariseus no meio, porque eles eram zelosos da lei. Assim disse o apóstolo Paulo, dizendo: eu era fariseu, sou fariseu de costume, de tradição, zeloso da lei. Eles zelavam pela lei de Moisés. O problema era, ainda assim, olha, qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência. Ainda existe alguns que zelam da lei, mas não para si mesmo. Paulo disse assim: olha, cuida de ti mesmo e da doutrina. Antes de cuidar da doutrina, tem que cuidar de si mesmo. Mas os fariseus tinham a lei na mão para ficar olhando a vida dos outros. Ó, tá errado, viu? Não lavou a mão para comer. Não agradeceu a Yahvé. Tá errado aí. Não. O que tem no prato aí? Se for porco, não come não. Que negócio é esse? Esses eram os fariseus, zelosos demais com a vida dos outros. Mas eles conheciam a Jesus de o ouvir, de o ver. Porém, o fariseu por nome de Nicodemos, a quem Jesus vai proferir João 3,16, ele vai tomar uma decisão que muitos de nós hoje, muitas vezes não tomamos. Seja jovem, seja maduro, seja de idade já avançada, seja adolescente, muitas vezes não tomamos essa sábia decisão. Nicodemos decidiu não formar um conceito a respeito de Jesus somente por aquilo que ele ouvia Jesus pregar, ou por aquilo que ele ouvia Jesus ensinar, porque nós temos esse defeito. Se pregou 50 minutos que o fogo caiu, é homem de Deus. Se ensinou de uma maneira extraordinária na oratória, quem sabe de Sócrates, de Platão, dos gregos, que deixa a gente de queixo caído. Meu Deus, como prega, meu Deus, como ora, meu Deus, como canta. Mas a Bíblia diz que até nos tempos antigos ainda tinha gente mais sábia. Existia uma mulher em Sunem que ela começou a observar um homem, passa do lado, passa do outro. Quem sabe na feira andou perguntando: olha, tem um tal de Eliseu que passa por aí, tu já conversou com ele, tu conhece ele, decidiu trazer ele para a mesa. Pastor Alexandre é especialista em mesa, viu? Não, é que a gente parece que vai ter uma caminhadinha, né? É na mesa que a gente se descobre as coisas, né, pastor? Pastor Alexandre leva para a mesa. A mulher disse o Ney, falou: vou começar a servir café para esse homem. Olha, todas as tardes você vem tomar café aqui. E disse, ela foi conhecendo a Eliseu. A Bíblia não diz que Eliseu pregou, a Bíblia não diz que Eliseu operou milagre, a Bíblia não diz que Eliseu fez coisa nenhuma. Chega um dia que ela chega para o marido e diz: tenho observado que este é um santo homem de Deus. Vamos fazer um cômodo aqui para ele. Não deixa eu sem microfone, Jesus, minha voz vai embora. Vamos fazer um cômodo aqui para ele, para a gente poder ajudá-lo,
Pregar, prega. Nos ensina aí, acho que basta. Aconteceu um zebolice aí. Aí eu preciso conversar com ele. Isso aí também tem no meio da juventude. Isso aí também tem no meio dos nossos dias. Fui com a cara não. Chama não. Só se pedir para entrar no grupo, aí a gente deixa. Vamos fazer um cachorro quente, mas vamos esperar um pouco. Não, eu vim falar um negócio. Um dia eu fui pregar numa igreja e o pastor pegou o microfone, o pastor André, pegou o microfone e abraçou de lado e falou assim: antes do pastor André pregar, eu gostaria de pedir perdão diante da igreja para o pastor. Eu falei: vixe, o que está acontecendo, Jesus? Porque eu lhe achava arrogante, metido, orgulhoso, achei que o senhor nem ia vir na igreja pregar, nunca nem tinha conversado uma mesa com ele, mas eu quero lhe pedir perdão que o senhor veio, o senhor está aqui humildemente. Falei: não, pastor, releva isso, nós somos servos do Altíssimo. Mas sabe o que é isso? Preconceitos. Pelo jeito que anda, pelo jeito que veste, pelo jeito que fala, pelo jeito que ora, pelo jeito que não ora, pelo jeito que não fala, pelo jeito que olha, pelo jeito que não olha, pelo jeito que cumprimenta, pelo jeito que deixou de cumprimentar, pelo horário que chega, pelo horário que vai embora, pelo tchauzinho na rua, ou a mão escondida, pelo paz do Senhor ou pelo bom dia. A gente tem essa mania que um fariseu vai nos ensinar nessa noite. Primeiro vai conversar, para depois formar um conceito. Aleluia. Primeiro vamos conhecer Jesus. Olha, Nicodemos foi ter com Jesus de noite, para ele não ser visto, e quem sabe porque à noite ele imaginou: talvez Jesus esteja mais tranquilo, talvez eu possa ter uma conversa pessoal com ele. Muitas vezes a gente fala de Jesus de tanto ouvir pregações, a gente fala de Jesus de tanto ouvir testemunhos de milagres. Mas será que a gente já teve uma conversa assim com Jesus de noite? Será que a gente ainda tem esse costume? Porque só assim a gente fala. O jovem fala sozinho, sim ou não? Os mais velhos falam, mas não conta. A gente fala no travesseiro, a mente voa, a lágrima roda. Tem uns que até batem no coitadinho, sim ou não? Por que eu fiz isso no travesseiro? Por que eu não fiz aquilo? A Bíblia diz: consultai o coração do travesseiro e sossegai. Nicodemos foi ter com Jesus, foi ter um encontro com Jesus, foi ter uma conversa com Jesus, foi buscar mais intimidade com Jesus. A Bíblia diz que quando ele chega diante de Jesus, ele também sendo mestre, ele começa a exaltar Jesus. Sei que tu és mestre, chamou Jesus de Rabi, sei que tu vens da parte do Senhor, sei que ninguém faz as coisas que tu fazes se não for por Deus. Ele começa a exaltar Jesus, mas Jesus conhece logo as nossas intenções do coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ora ao Senhor por nós, conforme as intenções,
Geração eleita não é indivíduo, é um povo. Mas para ser parte desse povo, tem que nascer de novo. A geração eleita é a igreja. A geração eleita é o povo que Jesus conquistou na cruz. Mas aquele que não nascer de novo, a Bíblia diz que não pode nem ver o reino dos céus, se não se tornar uma nova pessoa. Quando nós vamos ter com Jesus, quando nós vamos conhecer Jesus, com certeza nós vamos acabar nos encontrando. Quando nós vamos conhecer Jesus, a gente encontra respostas que muitas vezes nós nem gostaríamos de perguntar. Quando a gente vai ter um encontro com Jesus, nós vamos encontrar verdades. Jesus disse: em verdade vos digo, no versículo 5, na verdade vos digo. Tudo que Jesus estava dizendo era: deixa-me dizer umas verdades, porque encontrar com Jesus não é encontrar com qualquer um, não. Para provar do amor que Jesus derramou na cruz, é preciso nascer de novo. Aleluia. Nascer de novo não é por fora. Olha que legal, sua geração eleita hoje. Se não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Pode estar de uniforme, pode estar de credencial, pode estar de Bíblia na mão, pode estar pregando, pode estar adorando. Nicodemos foi conhecer Jesus. Aí a Bíblia diz que naquele grande dia, uns vai dizer: em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos, em teu nome profetizei. A resposta de Jesus não foi: mas você orou pouco, mas você pregou mal, mas os demônios voltaram, mas a enfermidade voltou. Não, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, porque vai estar diante de Deus aquele que tem interesse em conhecer Jesus. Nicodemos foi conhecer Jesus, e lá Jesus fez um resumão. Jesus falou sobre o nascer de novo, a conversão. Jesus fala sobre o Espírito Santo e o seu poder regenerador. Jesus fala sobre o Calvário. Jesus faz um resumo do plano de salvação, faz um resumo do Evangelho para Nicodemos. Nicodemos se espanta, porque quem sabe ele até ensaiou em casa. Se Jesus falar isso, eu respondo isso, eu vou indagar ele nisso, eu vou pôr ele na parede, eu vou isso, eu vou aquilo outro. Aí Jesus já diz: ei, tem que nascer de novo. Ele entra em choque e diz: mas como? Será que tem como um homem sendo velho voltar para o ventre da mulher? E Jesus diz: não, tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, a água é arrependimento, o Espírito é novidade de vida, regeneração. Não adianta nada eu me arrepender dos meus pecados e continuá-lo praticando, porque o vício mata. O vício de pecar. Ah, mas eu peguei, daí eu me arrependi, chorei, Jesus perdoou. Ele vai perdoar de novo. Pode não dar tempo, pode não ter uma segunda chance ou milésima chance. É preciso nascer da água. Eu me arrependo da vida antiga, das práticas antigas. É preciso nascer no Espírito. Agora eu vou viver segundo a vontade de Deus.
Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Andar no Espírito não é andar falando em língua, profetizando, marchando, pulando ao meio-dia na hora do almoço ou no trabalho, ao invés de estar trabalhando, não. Mas aquele que anda no Espírito, ele anda se perguntando a cada minuto: será que Jesus falaria o que eu quero falar agora? Será que Jesus faria o que eu quero fazer agora? Será que Jesus iria onde eu quero ir agora? Será que Jesus trataria alguém como eu estou tratando agora? Será que Jesus teria a raiva que eu estou tendo agora? Será que Jesus faria isso? É andar segundo a vontade de Deus. O dia que Jesus voltar, muitos estarão na igreja, mas outros estarão trabalhando. A Bíblia diz que 2 estarão no campo, 2 estarão em casa. Se a gente for tentar, vamos dizer assim, é uma loteria. Jesus volta o dia que eu estiver no culto, que eu tiver na unção, na graça. Aí Jesus volta na segunda-feira. E daí? Aí na segunda-feira, a gente está batendo a porta para o patrão. Aí na segunda-feira, a gente já está falando de quem não veio do culto. Na segunda-feira, a gente está dizendo que a foto da mídia ficou feia. Aqui não tem isso não. Se a norte tem uns negócios assim, viu? Pessoal, ficou feio para as coisas. Muda essa coisa. É preciso andar no Espírito. Jesus diz para Nicodemos: aquele que anda no Espírito é tão sensacional que é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, menos ainda para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. A gente muitas vezes está do lado da rua, quando vem está abraçando alguém do outro lado. Às vezes a gente está no trabalho, quando vê está ajudando alguém na hora do almoço, quando vê está levando alguém para a igreja, quando vê está abraçando o outro, que nem, como diz o outro, está abraçando um Nicodemos aí por aí. Isso é ser nascido do Espírito. Está acolhendo aquele que todos estão desprezando. Aquele que é nascido do Espírito não guia mais a si mesmo, mas é guiado pelo Senhor. Aleluia. Até chegar no 16, o amor de Deus é para todos, mas se deliciar desse amor todo o tempo. Tem um caminhozinho, viu? Tem uns versículos. Até Jesus falar para Nicodemos que Deus é amor. Rapaz, isso aí você tem que nascer de novo. Apaga tudo. Apaga tudo e começa de novo. Você vive na carne, tem que viver do Espírito. É isso que Jesus estava dizendo. A Bíblia diz que Nicodemos fica tão confuso e ele diz: eu não sei. Aí Jesus diz assim: mas espera aí, você é mestre de Israel, não conhece as coisas terrenas, e como você vai saber das celestiais que eu tenho para falar? Eu tinha 20 para 21 anos. Os meus pais cuidaram de igreja 9 anos. Com 11 anos, os meus pais se separaram. E a gente morava em uma outra cidade, viemos para Cianorte. Dos 12 ao 21, eu ia na igreja, ia no culto de jovem, que tinha alguma coisa para comer, ia nas caravanas, ia. Fernandinha era a moda da vez. Saía da igreja, nas viradas de ano, saía da igreja meia-noite, ia para o centro da cidade. Vê se pode. Nem batizar, batizei. Chegou na época, a família
arrebentou. Fui batizar com 21 anos. E o meu pai sempre foi um homem de Deus. Quando é um dia, uma semana depois que eu batizei nas águas, meu pai veio, a gente foi na casa dos parentes, e havia um parente perto de onde a gente estava, e ele disse assim: vamos ali, na casa do tio fulano. Vamos, não, mas vamos a pé mesmo, que é pertinho. 2 horas da tarde. Falei, vamos. Entramos numa rua de terra, paramos debaixo do pé de manga. E ele disse: vamos parar aqui um pouquinho. E aí ele começou a me fazer perguntas da Bíblia. E eu não sabia nada. Nascido na igreja, criado na igreja, vivia na igreja. O espírito de ousadia e de poder tomou conta da vida do meu pai. Por 2 horas, pastor, o meu rosto foi no chão assim, e Deus foi esfregando. À luz do dia, eu chorava copiosamente. Ele só parava de falar quando passava alguém. Ele falava: vamos parar um pouquinho. Eu já estava torcendo para a pessoa não ir embora. A pessoa passava e ele começava de novo. Cadê? Erra! Pode errar! O que você estava fazendo esses anos todos? Que você não sabe o que está escrito, aonde você estava. Essa é a indagação. Porque muitas vezes a gente cria uma tipologia. E na igreja é legal. E na igreja é bacana. E Rondônia, então, meu Deus, toda vez que eu vim aqui tinha uma comida, um cachorro quente, um negócio. Sei hoje. Mas a gente começa a viver só disso. Mas o reino de Deus é muito mais além. É muito mais profundo. É muito mais maravilhoso. É muito mais delicioso. Poucos dias depois daquele, eu fui batizado no Espírito Santo. A minha vida nunca mais foi a mesma. Ora, eu estava fazendo aquilo que nem imaginava. Ah, não, coisa maravilhosa é um jovem cheio do Espírito Santo. Coisa tremenda é viver guiado pelo Espírito Santo. Coisa extraordinária é a gente deixar o pecado para andar no rumo do Espírito Santo. Mas isso só aconteceu porque eu tive que tomar uma decisão. Cheguei numa encruzilhada que, se eu continuasse, eu não estaria aqui hoje. E eu dobrei os meus joelhos num culto de jovens, no chão do altar. Eu botei a boca no pó. Desde os 3 anos de idade que eu louvo ao Senhor, não louvava mais, não fazia mais nada. Eu coloquei a boca no pó e disse: Senhor, hoje eu paro com tudo. A partir de hoje eu só vou fazer a tua vontade. Com a boca no pó, ninguém ouvindo, falando em pensamento com Deus em lágrimas. Deu poucos minutos, o líder de jovens estava transitando, orando por um, orando por outro. Eu nem vi de onde ele veio, guiado pelo Espírito. A hora que eu vi, ele desceu com o rosto no pó e falou ao meu ouvido: Deus tem saudade dos teus louvores, aleluia. O Senhor, Ele tem saudade da intimidade que a gente tem com Ele. Ele tem saudade de quando a gente se alegra verdadeiramente na sua companhia, verdadeiramente na sua presença, verdadeiramente nós amamos estar com o Espírito Santo. Nicodemos conhecia tudo, menos o Espírito Santo. Por que Jesus diz assim para ele: você é mestre e não sabe dessas
porque o Espírito Santo não era novidade não, ainda mais para os rabinos, os mestres da lei. O Espírito Santo que Jesus estava falando foi o mesmo Espírito que de tempo em tempo descia sobre alguém no Antigo Testamento, é o mesmo Espírito que falava na boca dos profetas, é o mesmo Espírito que falou na boca de Moisés, que eles tanto admiravam, que usava Elias, que eles tanto veneravam, e Nicodemos abandonou isso para se apegar às tradições, para se apegar à religiosidade, para se apegar ao pode não pode, ao deve não deve, ao faz e não faz, ao invés de olhar para as ações do Espírito Santo e dizer: não, o tempo passou, mas o Deus é o mesmo e eu quero ser cheio do Espírito Santo. Nicodemos não se atentou a isso. Para isso precisou Jesus dizer a ele: você não sabe dessas coisas, então vamos começar de novo. Ninguém subiu ao céu senão aquele que do céu desceu. Aleluia. O Filho do Homem será levantado como a serpente no deserto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Aleluia. Se a gente não souber o básico, como nós vamos aumentar o nível? Como? Aí eu comecei a orar diferente. Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio. Eu orava, eu ia em culto. Quando era solteiro, eu ia em culto todos os dias. Na igreja tinha culto 2 vezes, o resto eu saía procurando. Bom de culto, casa, lar, culto e culto e culto e culto. Para me encher de Deus. E muitas vezes tem 2 cultos na igreja. Cadê o povo? Será que a fome ainda é a mesma? Será que a geração passou? Ou a eleição acabou? Não, pastor, é cada 2 anos. Não, essa eleição aqui é eterna. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, irmão. Linhagem real não acaba só depois que a gente morre. E a Bíblia diz que ainda que a gente morra, o Senhor nos ressuscitará no último dia, para a glória do seu nome. João 3,16. É o resumo do plano de salvação. Primeiro Jesus enviou, Deus enviou, primeiro Jesus nasceu. Não, pastor, o plano de salvação é na cruz. Se Jesus não nasce, não tinha cruz. Primeiro Jesus veio em carne. Primeiro Jesus foi enviado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, enviou o seu Filho para que todo que nele crê, para que crê no seu sacrifício, não pereça, haja arrependimento, e pela ressurreição tenha vida eterna. O que nós precisamos para viver esse amor, o amor de Deus para conosco é tão tremendo. A Bíblia diz que Davi peca e a consequência já vem imediatamente, porque quando ele comete adultério, a mulher fica grávida e não teve chance, o filho morreu. Deus não teve misericórdia. Mas a Bíblia diz que quando vem o segundo filho de Batseba, Salomão, há uma frase bem pequenininha que diz assim: e o Senhor o amou. Oh, aleluia. E o Senhor o amou. Simples assim. Ah, o Senhor o amou? Que legal. Não, isso é tão poderoso que o Senhor o amando guardou ele da vingança dos seus irmãos, deu sabedoria terrena a ele antes de dar sabedoria
o amou. E nós somos tão amados, e às vezes tão coitadinhos, dó, como dizia Filomena, ô coitado. A gente quer que Deus mova os céus. A Bíblia diz que os judeus pediam sinais, tipo nós mesmo, né? Não, se Deus me ama, dá um sinal, cada energia, vamos embora, o sangue de Jesus. Não, se Deus me ama, que o céu fica cor-de-rosa. Se Deus me ama, que alguém me dê um presente. Se Deus me ama, até quando nós vamos viver disso? Até quando nós vamos viver na síndrome de Gideão? Gideão, eu te escolhi para livrar Israel, mas é Deus mesmo que está falando que a chuva caia, molhe o algodão e a terra fica seca. Choveu, o orvalho caiu, molhou o algodão e a terra ficou seca. Tá bom, Gideão? Será que é Deus mesmo? Não, se for Deus vai chover de novo, só que o algodão vai ficar seco e a terra vai ficar molhada. E Deus fez chover, o algodão ficou seco, a terra ficou molhada. E como está, Gideão? Será que é Deus mesmo? Rapaz, olha o tamanho desse exército aí, olha nós, Senhor. Isso que estava com 32 mil nessa hora. Será que é Deus mesmo? Aí Deus, pela sua infinita misericórdia, acordou Gideão de madrugada. Desce ao arraial do inimigo agora. Desce lá. Quando ele desceu, Deus deu um sonho para o inimigo. Fez o soldado inimigo acordar o amigo de madrugada. Olha a engenharia para provar o amor para um homem. Meu Deus do céu. Fez o amigo acordar o outro de madrugada e dizer: rapaz, eu sonhei que um pão descia da montanha e destruía toda a gente. Só pode ser a espada de Gideão. Aí ele entendeu: não, Deus me escolheu mesmo. E então voltou fortalecido e esperançoso. Mas a esperança de Deus para nós já está escrito: porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho por nós. Os jovens, a maioria hoje é filho, mas os pais, acho que todo mundo vai concordar comigo. Ainda bem que Abraão foi o pai da fé, né? E não nós, para dar o filho. Você, jovem, ficaria sem a sua mãe, sem seu pai, e sabendo que foi Deus quem pediu? E se o seu pai, que te ensinou a amar a Deus, te ensinou a cantar, tocar, que Deus usou para que você fosse batizado com o Espírito Santo, que te ensinou os mistérios, alguns dos mistérios de Deus, a temer a Deus, a ter reverência, aos 53 anos de idade, tirasse a própria vida, você ainda amaria a Deus? Em um mesmo ano, meu pai tentou tirar a vida 5 vezes. Em um mesmo ano. Psiquiatra, psicólogo, melhor do Paraná, tratamento, 14 anos depressivo. Homem de Deus. Será que o amor de Deus não é suficiente por nós? Será que a gente precisa ainda de algumas provas? Eu vi um negócio no Instagram que alguém começou a fazer. Gente, que absurdo! A mente dessa geração está pervertida. Uma brincadeira de extremo mau gosto. Alguém coloca o celular gravando no quarto dos pais e começa a dizer assim: 5 motivos pelo qual eu trocaria o meu pai. O pai na hora, vem de longe, para o que está fazendo. O espírito já bate.
talvez eu trocaria não estar aqui hoje para estar com meu Pai vivo de novo. Mas o meu Jesus eu não troco por ninguém. O seu Pai que está no céu, você trocaria? Será que esse amor não é suficiente? A Bíblia diz ainda que o seu pai e a sua mãe te desampararem, o Senhor te acolherá. Se a gente trocar Jesus, nós não estaremos sendo 1 milímetro melhor do que Judas. Nenhuma hora melhor do que Pedro, que negou Jesus 3 vezes. O amor de Deus foi tão grande que Ele deu. Ah, mas Deus é Deus, Deus não tem sentimento. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, a terra abriu no meio, deu um terremoto, escureceu as trevas, tudo. Imagina Deus lá no céu. Será que Deus não reagiu? Porque a Bíblia diz que Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. Será que Deus não sentiu nada? Terremoto aconteceu, a estrela, o sol parou de brilhar, houve um reboliço na terra. Será que o Pai não sentiu nada? Será que o Pai não sente nada quando a gente desagrada Ele, quando a gente magoa Ele? Ele colocou o seu Espírito em nós, o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós como a menina dos olhos. Você sabe a velocidade que é quando vem um mosquito para entrar no nosso olho, quando a pálpebra fecha? É a proteção da menina dos olhos, que é a bolinha que tem dentro do olho. Assim é o ciúme de Deus, é num piscar de olhos Ele desce para nos proteger. Mas muitas vezes precisamos de algo mais. Se tudo que temos já foi dito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós não vamos encontrar na matemática a medida chamada tal maneira. João, ele escreveu tal maneira porque não encontrou a medida. Não, Deus amou o mundo. Olha, acho que deu uns 400 quilômetros. Não. Deus amou o mundo. Olha, rapaz, o mar quase. Não. Deus amou o mundo como a escada de Jacó que subia no céu. Não. Não tem nem o que falar. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o que ninguém faria. Ele deu o seu único filho. Há uma diferença de Deus para Abraão, claro. A Bíblia diz que Abraão não temeu entregar o seu filho porque ele acreditava que Deus iria ressuscitar Isaac. Agora Deus não, Deus sabia que Jesus ia morrer. Deus sabia que Jesus ia ressuscitar, mas sabia que ele ia morrer. A Bíblia diz que até nós, sendo maus, damos o melhor para os nossos filhos. Imagine o nosso Pai que está no céu. A geração eleita, a geração de hoje, precisa compreender que o amor de Deus é tudo de melhor que nós precisamos. É suficiente, é um amor de Pai presente, de Pai que corrige, de Pai que ama, de Pai que ensina, de Pai que governa. Jesus estava dizendo para Nicodemos: Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. O amor de Deus é tão grande que Ele olhou, não viu um justo sequer, e por isso enviou seu Filho. Se não achou um justo sequer, todo mundo era injusto, era pecaminoso. Se era pecaminoso, merecia condenação. Mas a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para o salvar.
salvar, aleluia. Mesmo nós merecendo, Jesus, Deus elaborou um plano para nos salvar de nós mesmos. Você sabia que Deus já te salvou de você mesmo, sim ou não? Ou ninguém nunca pensou assim, olha, eu nem sei o que me deu, porque se fosse outro tempo, não é assim? É Deus nos livrando de nós mesmos. Olha, se eu tivesse amanhecido ruim, eu tinha falado poucas e boas, não é assim não, amanheceu ruim do mesmo jeito, mas é Deus que nos livrou de nós mesmos. Uma ferida no coração de um pai e uma mãe. A Bíblia diz que é mais fácil conquistar uma cidade fortalecida do que um irmão ferido. E às vezes a gente pega o amigo. E a gente tem uma mania de querer amigo para bater palma, né? Não é assim? Você é quando pregador, mano, que leva, às vezes tem os obreiros para dar glória junto. Mas a gente tem o costume de querer amigo para bater palma. É amigo enquanto está apoiando. Olha, fulano me distratou, eu acho que eu vou lá tirar a satisfação. Vai mesmo, vai mesmo, vai mesmo. Isso é coisa do diabo. Aí quando o amigo diz assim, deixa isso para lá, deixa que Deus resolve. Mas você está do meu lado ou você está do lado de fulano, né? Vai me trocar por fulano agora. A gente quer amigo para bater palma. Jesus não é isso não. A Bíblia diz assim que Cristo deu a vida. A Bíblia diz assim, ó, não há melhor amigo do que este que dá a vida pelos seus amigos. Jesus deu a sua vida para que fôssemos amigos dele. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro Jesus nos ensina, nos chama, nos limpa, tira a podridão, nos capacita, nos prepara, e tudo isso Deus vai nos fazendo ser servos. Quando chega uma hora, aí a gente é diplomado. Qual é o diploma? Jesus disse para os discípulos na última ceia, não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos. Mas primeiro tem que aprender a obedecer. Primeiro tem que aprender a servir. Tem que aprender a ser humilde, lavar os pés. Primeiro tem que aprender a fazer com amor, para se tornar amigo dele. A Bíblia diz, o servo não sabe o que faz seu Senhor. Ele ouve a direção e obedece. O amigo sabe. O patrão, o funcionário, ele fala assim, olha, faz isso aqui que eu acabei de ter uma ideia, faz isso. Mas antes ele chegou com um amigo que nem é da empresa e falou assim, estou pensando em fazer tal coisa, o que você acha da ideia? É isso que Jesus. Tem um texto que diz assim, o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus não precisa revelar nada para ninguém, mas Ele quer ser nosso amigo. Abraão só intercedeu por Ló antes de Sodoma e Gomorra ser destruído, porque era amigo de Deus e Deus contou o segredo. Como é que Abraão sabia disso? Será que Abraão teve uma imaginação tão fértil? Deus vai descer um fogo com enxofre do céu em Sodoma e Gomorra e em cidade vizinha. Acho que eu vou interceder por Ló. Não, Deus contou para ele, era amigo dele. Quando nós entendemos que o amor de Deus é suficiente, incondicional. Nessa está chovendo ou não está não. Ai, Deus não quer que eu vou na igreja hoje, choveu bem na hora de culto. Deus está provando o nosso amor, nossa fidelidade. Deus quer saber se a gente é amigo mesmo, porque se for amigo a gente vai com guarda-chuva na chuva, buscar o amigo, sim ou não? E para vir na casa dele. Se põe em pé em nome de Jesus.
chegou até nós porque aprove a Deus. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que Jesus disse isso para um fariseu. Não foi para Pedro, não foi para João, não foi para Tiago. Jesus disse para um fariseu: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Se a gente entender que esse amor é por nós, louva o Mioma de novo. Mas não precisa todo mundo não, mas vamos orar aqui. Se a gente entender que esse amor é tão grande, vem jovens aqui à frente. Eu quero convidar você